Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo dessa segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, e nós iremos finalizar com ciências. Em ciências, no último vídeo, eu deixei um experimento que nós estaremos analisando e avaliando ele nesta semana, né? Se eu não me engano, sexta-feira. Então, eu preciso desse experimento pronto para que a gente possa dar continuidade no próximo tópico do conteúdo do livro. Então, eu vou pular esse conteúdo, porque se eu falar agora, eu vou acabar falando o processo, e eu preciso que vocês vivenciem esse processo através do experimento. Então, eu vou pular essa parte e vou continuar aqui na página 81. Assim que nós terminarmos de apresentar e corrigir as questões em relação ao experimento, eu retomo da onde eu parei em seguida, ok? Então, agora a gente vai lá para a página 81. E lá fala sobre o minério de ferro e suas transformações. Dos diversos materiais utilizados em nossa sociedade, o ferro tem um papel muito importante. Além de ser um metal que começou a ser utilizado pelos seres humanos há milhares de anos, ele é muito utilizado em todo o mundo até nos dias de hoje. A gente viu isso lá no período neolítico. Lembram que eles começaram a fazer as suas armas e utensílios utilizando o metal? Pois bem, eu quero que vocês grifem esse primeiro parágrafo todo, dos diversos materiais até a palavrinha hoje. Abaixo aí nós temos uma imagem que mostra, né? Desde muito tempo, o ferro é muito utilizado pelos seres humanos. Na foto, ferramenta de ferros feitas há mais de 2.400 anos. O ferro possui propriedades magnéticas, ou seja, é atraído por ímãs, e essa propriedade é utilizada para separar misturas de objetos de ferro com objetos de outros materiais. Nós vimos isso lá na separação de misturas. Então, eu quero que vocês grifem o ferro até materiais. Ele sofre ferrugem com facilidade na presença do ar e da água, o que acaba degradando esse material. Para evitar essa transformação, o ferro é misturado com outros componentes, o carbono e o cromo, formando um novo material. O aço inoxidável, que é menos propício ao enferrujamento. O ferro é obtido do minério de ferro, um tipo de rocha que existe em alguns locais do mundo, inclusive no Brasil. Ele é amplamente utilizado para a fabricação de automóveis, aviões, pontes, estruturas de prédios e máquinas. Por isso, esse metal é muito importante e de grande interesse econômico e industrial. Então, eu quero que vocês grifem para mim de ele sofre até o enferrujamento. Por quê? Aqui está mostrando para a gente que o ferro, na presença de água e de ar, ele pode passar pelo processo de enferrujamento. E que quando esse ferro ele é misturado com outros materiais, como por exemplo o carbono e o cromo, ele é formado então um novo material que chama-se aço inoxidável. Ele vai ser menos propício ao enferrujamento, tá? E abaixo aqui foi falado pra gente como que ele é amplamente utilizado, né, o ferro. A gente viu aí na fabricações de automóveis, aviões, prédios, estruturas de prédios, né, máquinas. Então, ele é muito importante. Então, nós vamos para a página 82, que lá fala o seguinte: aviões, construções e pontes são feitas com peças de ferro e de aço. O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro no mundo e exporta ferro para muitas regiões diferentes do planeta. A mineração, isto é, a extração de ferro e de outros minerais, é apontada como uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico e social de muitos países. Então, vamos grifar esse parágrafo que está aqui na página 82, porque aqui a gente falou um pouquinho sobre o ferro, né, o minério de ferro, o quão ele gera uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico e social de muitos países.
Vocês vão fazer para mim o antes de seguir, que está na página 82 e termina na página 83 com a questão 15, tá? E aí nós vamos continuar aí. Nós vamos falar dos impactos ambientais e sociais da mineração, que aqui nós já vamos entrar na outra pesquisa que eu dei, que foi o investigando sobre a duração do tempo, né? A decomposição de alguns materiais, né? Como plástico, goma de mascar, papel, madeira, metal e vidro, que eu pedi para vocês fazerem e está enviando no meu e-mail, tá bom? Bom, então vamos lá, os impactos ambientais e sociais da mineração. Embora a mineração seja essencial para o desenvolvimento econômico e para a fabricação de muitos produtos que são largamente utilizados em nossa sociedade, ela é uma atividade que gera grande impacto ambiental. Sabendo disso, ela só pode ser exercida se for dentro das normas de segurança e com muita fiscalização. Quando realizada de maneira irregular, sem planejamento e sem fiscalização, os danos se tornam irreparáveis, ou seja, não tem jeito mais. Então, o que está mostrando aqui pra gente? Que a extração do minério de ferro, ela tem que ser de uma maneira consciente, de uma maneira regular, ela tem que ser fiscalizada. Por quê? Se isso acontecer sem nenhum planejamento, sem nenhuma fiscalização, totalmente irregular, isso vai gerar danos irreparáveis, tá? Então nós vamos grifar esse primeiro parágrafo todo, de embora até irreparáveis. Esse impacto ambiental é facilmente observado nas áreas de mineração, já que a escavação altera a paisagem local. Como uma grande área de vegetação é modificada e destruída, isso afeta a população de plantas e de animais. Além disso, a atividade de mineração provoca poluição do ar e poluição sonora, o que afeta os animais que restaram nas redondezas. Então, a gente vai grifar o segundo parágrafo também, porque fala pra gente que a vegetação nessa área de mineração, a vegetação ela é o quê? Destruída e modificada, certo? Isso vai afetar a população de plantas e animais. Além disso, ela causa uma poluição do ar e uma poluição sonora, e isso afeta os animais que ainda permanecem na redondeza. Então, nós temos uma imagem aqui, olha. A mineração causa grandes impactos ambientais. Olha só para vocês verem. Se a gente parar para pensar, isso aqui era tudo verde. Olha a imagem como é que mostra, assim, como que já está tudo desmatado, devastado, vamos dizer assim. Outro problema relacionado à atividade de mineração é o grande consumo de água e sua contaminação, tornando-se não potável e, portanto, não recomendada para o consumo. Então, além de destruir a vegetação, a população de plantas, desabrigar os animais, ter a poluição sonora e a poluição do ar, tem também a contaminação da água, que se torna imprópria para o consumo, não é uma água potável. A gente vai grifar isso aqui, que é um outro problema também, né? Na página 84 a gente continua lá, olha. Existe ainda um outro problema ambiental relacionado à água utilizada na mineração. É que a extração e a transformação inicial de minério de ferro nas minas geram rejeitos, que são restos de materiais que não serão utilizados. Esses rejeitos são misturados à água e armazenados em grandes lagos, chamados de barragens. Essa história está lembrando vocês alguma coisa? Construídos com essa finalidade. O problema é que essas barragens podem se romper, olha, gerando grandes tragédias, como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho, nas cidades de Minas Gerais. Todo mundo lembra, né, dessa tragédia ambiental que foi. Em Mariana, a barragem se rompeu em novembro de 2015, causando 19 mortes e provocando uma enxurrada de lama que destruiu várias casas e fazendas.
Além disso, a lama atingiu o Rio Doce, um importante rio cuja água dependem moradores de cidades que nele captam água, pescadores, produtores rurais que usam a água para irrigação e aldeias indígenas que ficavam às suas margens. A lama prejudicou muitos seres vivos do rio e, ao chegar ao mar, também afetou pessoas e os seres vivos marinhos. Em Brumadinho, a barragem se rompeu em janeiro de 2019 e causou a morte de 250 pessoas, além de contaminar o rio Paraupeba com a lama tóxica. A maioria das vítimas da ruptura dessa barragem trabalhava na própria mina. Então, gente, foram duas tragédias essas anunciadas devido a esses rejeitos que foram armazenados numa espécie de lago, né, nas barragens, chamados de barragem, mas que poderia se romper a qualquer momento, como rompeu em 2015 em Mariana e em 2019 em Brumadinho. Então, olha para vocês verem, isso também é um dos impactos causados pela mineração, tá? Eu gostaria que vocês grifassem para mim esses dois parágrafos. Deixa eu só ver se eu consigo trocar meu marca-texto aqui. O que fala de Mariana e Brumadinho, tá? Na verdade, eu quero que vocês grifem os 3 parágrafos para mim, porque aqui está falando que essa é uma outra forma de um outro problema ambiental relacionado à água da mineração, que é quando eles formam, né? Elas geram esses rejeitos, essas minas geram esses rejeitos, que são restos de materiais que são utilizados. Eles são misturados à água e armazenados em grandes lagos chamados de barragem. Então é importante a gente grifar isso aqui, tá? Então vai ser de existem até mina. São os 3 parágrafos aí que falam pra gente qual o problema de se armazenar esses rejeitos e dois exemplos tristes aí de 2 cidades aqui em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. É muito triste, né, gente? Aí continua. Para evitar essa situação, é importante que as leis ambientais sejam cumpridas. Não havia fiscalização, né, gente? Se fosse fiscalizado direitinho, não teria acontecido. Por que as outras minas ainda não se romperam? Porque depois dessas 2 tragédias, a fiscalização ficou mais dura, mais rígida, né? As leis ambientais precisam ser cumpridas, pois elas protegem o meio ambiente. Também é necessário investir em novas tecnologias e formas de extrair o minério de ferro que causem menos impactos ambientais. Cada pessoa também pode fazer sua parte para diminuir esses impactos, consumindo de forma consciente. Quando compramos e consumimos produtos em excesso, sem consciência, torna-se necessários a maior exploração das minas e o maior gasto de água para que mais produtos possam ser fabricados. É uma consequência, gente. Se as pessoas consomem menos, a exploração dos recursos ambientais reduz e passa a causar menores impactos. Então, a conta quem paga no final somos nós. Se você consome de maneira desenfreada, sem necessidade, você está obrigando o mercado, as indústrias a fabricar mais. E se a gente começar a consumir de forma consciente, nós não vamos ter que ficar comprando as coisas todos os dias ou toda vez ir lá e comprar a mesma coisa, porque você está consumindo de forma consciente, tá? Então eu quero que vocês grifem para mim do para evitar até ambientais, porque nesse parágrafo está falando para a gente o seguinte, né, da importância das leis ambientais que devem ser cumpridas e também em investimentos em novas tecnologias para que a extração do minério de ferro cause menos danos, menos impactos ao meio ambiente, tá? Então é importante. E fica aí a dica, né, gente, para nós sermos consumidores conscientes, tá? Então vocês vão fazer para mim investigando, que já é para o dia 9/12, tá valendo 2 pontinhos, para enviar lá no meu e-mail, né? Quanto tempo gasto por micro-organismos decompositores
para transformar os seguintes materiais: plástico, goma de mascar, papel, madeira, metal e vidro, tá? E vão fazer o antes de seguir, que está na página 86, a questão 16 e 17 para mim. Tá bom, meus queridos? Façam, não deixem acumular, a gente está finalizando. É importante estar com as atividades em dia, tá bom? Um beijo e até a próxima.